Esta é a defesa do trabalho de conclusão de curso em Engenharia Civil 2, apresentado pelo Jackson Paulino de Souza Júnior e por mim, Jadme Henrique Gonçalves Domingues, com o tema Estudo de redução do escoamento superficial de águas pluviais na Avenida Marechal Castelo Branco, em Santarém, Pará, orientado pelo professor mestre Sérgio Gouveia de Mello. Os principais tópicos a serem apresentados será a introdução, drenagem urbana, escoamento superficial, pavimento permeável, metodologia, resultados e discussões, conclusão e, ao final, as nossas referências. O crescimento urbano em Santarém causa impactos significativos na população e no meio ambiente. Esses impactos afetam a qualidade de vida da população em consequência de inundações e alagamentos em diversos pontos da cidade, prejudicando as condições de trafegabilidade das vias por veículos e pessoas, e o aumento da presença de resíduos sólidos no escoamento pluvial. Para o órgão público, tem-se os gastos corriqueiros na manutenção e limpeza de galerias obstruídas por resíduos sólidos e dos elementos que compõem o sistema de drenagem local, além da reconstrução da pavimentação. Com isso, o objetivo deste estudo é propor medidas estruturais e não estruturais, tecnicamente viáveis, para a redução do escoamento superficial na Avenida Marechal Castelo Branco, entre a Avenida Sérgio Ren e a Avenida Coruaúna. A drenagem urbana, segundo o TUT 2012, tem por finalidade remover as águas pluviais em excesso da forma mais eficiente possível para evitar transtornos, prejuízos e riscos de inundações. Segundo o quadro 1, adaptado de Martins 2012, estão apresentados dois sistemas que vão auxiliar nessa condução: a microdrenagem e a macrodrenagem, onde os elementos, os componentes que fazem parte da microdrenagem são os pavimentos das ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo, galerias de drenagem, sistemas de detenção e infiltração, trincheiras e valas, entre outros relacionados ao viário. Quanto à macrodrenagem, que vai receber todo o escoamento captado pela micro, temos as canalizações, elevatórios, reservatórios de detenção e retenção, barragens, entre outros dispositivos. As medidas estruturais e não estruturais são formas de controle de inundações e alagamentos. As estruturais são basicamente obras de engenharia e as não estruturais são mecanismos legais, como normas e leis. Conforme o quadro 2, adaptado de Cagnoli 14, estão os tipos de medidas estruturais e não estruturais. As não estruturais são ações que regulamentam o uso e ocupação do solo, educação ambiental voltada para o controle de poluição difusa, erosão e lixo, seguro enchente, sistema de alerta e previsões de inundações. E as estruturais estão divididas entre intensivas e extensivas, que podem ser de aceleração do escoamento, de retardamento do fluxo, de desvio do escoamento e que englobam a introdução de ações individuais visando tornar as edificações à prova de enchente. E as extensivas correspondem aos pequenos armazenamentos disseminados na bacia. Paz 2004 comenta que o ideal para o controle de inundações seria a aplicação simultânea das medidas estruturais e não estruturais para que tenha uma maior eficiência nesse controle de inundações e alagamentos. Olá, prazer. Sou Jackson Paulino e vou continuar a defesa. O escoamento superficial é uma das fases mais importantes do ciclo hidrológico e para a engenharia civil no contexto urbano. Em definição, é a fase que trata do conjunto das águas que, por efeito da gravidade, se desloca na superfície da Terra, de acordo com Garcês e Alvarez de 1988. Na imagem aqui, na figura desse slide, nós vemos aqui a relação do escoamento superficial, a relação direta do escoamento superficial com a urbanização. O pavimento permeável, de acordo com Cagnoli, existem diversos tipos de pavimentos, os quais promovem a infiltração e o controle do escoamento superficial, mas que devem ser projetados individualmente para cada ambiente na qual será alocado. Aqui nós temos a nossa metodologia, que basicamente se fundamentou em toda a pesquisa, em uma pesquisa exploratória bibliográfica, e aqui na figura 3 nós temos a nossa área de estudo. Para o alcance do objetivo do projeto, foi realizada as seguintes etapas: a delimitação da microbacia a partir do software livre QGIS, versão 3.4.9, com o GRAS, com a versão 7.6.1, para o tratamento do MDE do território de Santarém, do modelo digital de elevação, que vai servir como base para a delimitação da microbacia, que também vai servir como base para o projeto de sistema de drenagem. Depois foi realizado o projeto de sistema de drenagem simplificado, onde vai trabalhar apenas com as áreas de contribuição e a rede coletora.
Para desenvolver essa etapa, foi utilizada uma base topográfica adquirida na CEMINFRA, Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém. Foi utilizado o software Pluve 2.1 para a determinação de alguns parâmetros necessários para o cálculo da intensidade de chuva para a área de interesse. O software AutoCAD e o software Drenar, onde foram de fato realizados o dimensionamento e o lançamento do projeto do sistema de drenagem, onde no AutoCAD foi feito o lançamento das áreas de contribuição e da rede coletora, e posteriormente, a partir desse lançamento, foi realizada a rotina de cálculo no software Drenar. Para o projeto de pavimento intertravado, foram utilizadas as NBRs 15.953 de 2011, que trata sobre o pavimento intertravado com peças de concreto, e a NBR 9.781, que traz as peças de concreto para pavimentação, especificações e métodos de ensaio. Além dessas normas, foram utilizadas literaturas complementares para a realização do projeto de pavimento intertravado. Já nas medidas não estruturais, foi utilizado como base de estudo as leis número 18.051 de 2006, que trata sobre o Plano Diretor Participativo do município de Santarém, a lei número 19.191 de 2002, que traz o Código de Obras do município, a lei complementar 007 de 2012, que vai apresentar o parcelamento, uso e ocupação do solo no município de Santarém, e o Plano Municipal de Saneamento Básico. Resultados e discussões. O primeiro resultado obtido foi a microbacia da área de estudo. Na figura 4, temos a representação isométrica do local de estudo. A partir do modelo digital de elevação que foi tratado inicialmente, foi possível fazer a retirada tanto da microbacia, como é apresentado aqui nesse mapa, a identificação do eixo tórico dessa microbacia e a representação da rede de drenagem natural. Além disso, percebe-se a representação isométrica do mapa, o que significa dizer que as cotas do terreno estão representadas em forma de cores, onde vai do vermelho, passa pelo amarelo até chegar no verde, ou seja, indo da cota mais alta até a cota mais baixa. No mapa a gente percebe que tem uma convergência de fluxo de escoamento natural para o mesmo ponto, tanto pela representação das cores, pela isometria do vermelho até o amarelo, quanto pela representação da rede natural de drenagem, que vem desse ponto mais alto até esse ponto mais baixo, chegando no eixo tórico. A partir dessa prévia análise, a gente fez uma identificação das vias que passam dentro dessa microbacia, apresentada aqui na figura 5. Então, foi feita uma identificação com destaque para Castelo Branco, que é a nossa via principal de interesse. E aí, a partir desse mapa, foi feito o lançamento das áreas de contribuição e, posteriormente, da rede coletora. O item 6.2 apresenta o escopo do projeto do sistema de drenagem. O item 6.2.1 apresenta o coeficiente de escoamento superficial. Esse coeficiente ele é necessário para que a gente possa fazer o lançamento das áreas de contribuição para posteriormente fazer o dimensionamento da nossa rede de drenagem. Para a escolha desse coeficiente, foi feita uma verificação da característica das áreas dentro da nossa área de interesse, onde destacamos áreas de bairros dentro da área de drenagem, área com prédio de apartamentos, superfície com asfalto e superfície com solo compactado. Considerando uma equivalência entre os valores para o coeficiente de escoamento superficial avaliados para a nossa área de interesse, adotou-se o coeficiente de 0,7. Depois foi feita a determinação do tempo de concentração, onde aqui no quadro 4 é retirado do Rio Água 2019, considerando a tipologia da área de montante, nós conseguimos determinar nosso parâmetro, onde foi considerado áreas de residenciais a montante, com uma declividade de sarjeta menor que 3. Logo, adotou-se um tempo de concentração de 10 minutos. Depois foi determinado o tempo de retorno, retirado do quadro 5, também modificado do Rio Água 2019. Considerando o tipo de dispositivo de drenagem para a nossa área de interesse, nós utilizamos o coeficiente de 10 anos, porque é um sistema de microdrenagem que utiliza dispositivos de drenagem superficial e galerias de águas pluviais.
bem como sendo um dimensionamento de um sistema novo de microdrenagem para a nossa área de estudo. As cotas do terreno. Nós obtivemos as cotas de terreno a partir da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém. Essas cotas foram necessárias para que a gente pudesse trabalhar com o software do AutoCAD e do Drenar, onde foi feito o lançamento das áreas de contribuição e posteriormente da rede coletora dentro dessa base topográfica necessária para a gente determinar as cotas dos coletores a montante e a jusante. Por fim, teve os parâmetros para a intensidade de precipitação em Santarém, necessários também para o começo do dimensionamento dos sistemas de drenagem, onde foi feito através do software Pluve 2.1, conforme a figura 7. Onde precisamos apenas ter feito a indicação do estado do nosso interesse, que é o Pará, e depois a seleção da estação de nosso interesse, onde foi selecionado a Taperinha Santarém, que é uma estação meteorológica que está localizada próximo numa fazenda próxima de Santarém, e aí, a partir dessa localização nós conseguimos uns parâmetros que foram utilizados no nosso dimensionamento para determinação da intensidade de precipitação em Santarém. Aqui no item 6.3 temos a rotina de dimensionamento dos sistemas de drenagem. Inicialmente, para que pudéssemos dar sequência à rotina de dimensionamento, foi realizado a determinação da precipitação de projeto apresentada aqui na figura 8, onde foi utilizado, conforme o quadro 7 de resumo de dados para a rotina de cálculo, alguns parâmetros para a determinação dessa precipitação, onde foi utilizado uma configuração inicial dentro do software Drenar com os parâmetros K, A, B e C, a utilização do tempo de retorno de 10 anos e a utilização do tempo de concentração de 10 minutos. E aí obteve-se o tempo a intensidade de precipitação Pará de Santarém no valor de 173,52 milímetros por hora. A partir disso, de fato, foi iniciado a rotina de dimensionamento do sistema de drenagem, onde primeiramente foi feito o lançamento das áreas de contribuição. Esse lançamento foi realizado dentro do software AutoCAD, e aí, a partir desse lançamento sobre a base topográfica que foi adquirida na Semifra, obtivemos o seguinte resultado. Essas foram as áreas de contribuição consideradas próximas à nossa área de estudo principal, que é Castelo Branco, sendo que desse total de área nós tivemos 180 áreas de contribuição, com uma área total de 442.636,97 metros quadrados, pouco mais de 44 hectares. A maior área dessas que foram lançadas dentro do AutoCAD, ela obtém uma área total de 6.061,44 metros quadrados, o que equivale a uma vazão de contribuição para o sistema de drenagem de 638,774 metros cúbicos por hora, pouco mais de 177 litros por segundo. A menor área de contribuição que foi lançada no projeto, ela equivale a 668,55 metros quadrados, com uma vazão de contribuição de 70,454 metros cúbicos por hora, pouco mais de 19 litros por segundo. Depois fizemos o lançamento da rede coletora. E aí, a partir do lançamento da rede coletora, foi gerado também um arquivo do XF, que foi trabalhado numa rotina de cálculo dentro do Drenar. Obtivemos alguns resultados que foram os seguintes. Inicialmente, com o lançamento da rede de drenagem, tivemos 3 conjuntos de rede coletora para toda a área de estudo considerada. Uma aqui mais do lado, uma rede maior ao meio e uma em cima, que pega a parte mais alta da área de estudo considerada. Depois da rotina de cálculo, tivemos uma planilha de dimensionamento da rede, que foi possível extrair algumas informações relevantes, como por exemplo o diâmetro mínimo em toda a rede foi de 400 milímetros, foi determinado dentro do software. O diâmetro máximo, em decorrência de toda a contribuição, foi de 1.600 milímetros. Esse maior diâmetro que obtivemos na rede é identificado aqui na ponta, quando é feita toda a coleta do escoamento a montante até chegar no seu lançamento. A maior velocidade de escoamento dentro de todo o sistema que foi obtido
é de 4,10 metros por segundo, no trecho 31.4, onde foi estipulado logo no início da rotina de cálculo 5 metros por segundo, ou seja, sendo essa a maior velocidade dentro da rede, foi possível observar na planilha que nenhum trecho ultrapassou o limite de escoamento, que foi de 5 metros por segundo determinado. O maior tempo de percurso foi de 17,81 minutos no trecho 1.10. O tempo de percurso é considerado o tempo de concentração mais o tempo que leva toda aquela água que entra a montante da rede até chegar na sua jusante. E por fim, nós temos a lâmina máxima adotada, que foi de 80%, ou seja, nenhum dimensionamento foi feito para uma seção plena, ou seja, 100% cheia. Nós consideramos apenas uma seção de 80% com uma folga de 20%. No caso, não obtivemos nenhum trecho que ultrapassasse dessa lâmina máxima estipulada. Por fim, temos uma análise geral do projeto que foi dimensionado e que foi elaborado. Aqui nós temos a representação geral do projeto feito no AutoCAD. E aí foi possível obter as seguintes informações. Inicialmente foi um sistema elaborado como novo, não considerando alguma rede de drenagem existente no local. Foi feito totalmente a partir dos dados obtidos e não considerando nenhum sistema anterior a esse. Com uma rede de coletora, um total de 6.608 metros de todos os conjuntos que foram lançados e um total de 88 postos de visita. Continuando os resultados de discussões do projeto de pavimento intertravado com o PPC. Aqui nós temos um resumo das especificações do pavimento intertravado na área, que foi uma melhor forma de explicar como é que o projeto vai se dar. De acordo com o Cruz, essa é uma estrutura típica do pavimento intertravado, logo nosso objetivo é alcançá-la. Com isso, nós determinamos as etapas e a partir das etapas nós determinamos as especificações. Bom, no nivelamento e compactação do subleito, camadas, base e subbase, nós decidimos manter a mesma estrutura original do pavimento da área, no caso. As contenções laterais e transversais que nós adotamos, a lateral é a do sistema convencional mesmo, com meios fios e sarjetas, e a transversal, que é de acordo com o estudo de Tarque, nós decidimos adotar as vigas transversais como um sistema de contenção a cada 3 metros e com essas medições aqui. O colchão de areia, nós tem uma espessura de 40 milímetros e uma granulometria média, e a colocação das peças de concreto, que no caso o pavê vai ter essa medição, no caso, de 100 milímetros de espessura por 100 de largura e 400 milímetros de comprimento. A resistência desse pavê, do PPC no caso, vai ser de 50 MPa, que é de acordo com a NBR, que a própria NBR faz referência a tráfego de veículos pesados, devido a levar em consideração que após as vias estiverem pavimentadas, haverá sim a possivelmente circulação de veículos pesados. O assentamento e intertravamento, nós adotamos o arranjo de assentamento espinha de peixe a 90 graus, devido a este arranjo impedir a movimentação vertical, a rotação e a movimentação horizontal das peças de PPC. Logo, esse tipo de assentamento provoca um melhor intertravamento. A permeabilidade do pavimento intertravado, de acordo com o Tarque et al., a partir do seu estudo de um pavimento intertravado físico, ele realizou um estudo para descobrir o coeficiente de permeabilidade do colchão de areia com as peças de concreto. Então, a partir disso, ele descobriu que o pavimento intertravado ele é semipermeável, obtendo um valor de 0,79, quase igual a aproximadamente 0,80 no caso, e que é de acordo completamente a diversos outros estudos,
mas nesse estudo especificamente levando em consideração somente a camada de areia e o assentamento e as peças de concreto. As medidas não estruturais estão relacionadas à legislação vigente do município de Santarém, que direcionam e norteiam a execução de planos da drenagem urbana do município. São elas a Lei nº 18.051, de 29 de dezembro de 2006, que institui o Plano Diretor Participativo, a Lei 19.191, de 28 de dezembro de 2012, que é o Código de Obras do município, a Lei Complementar 007, de 28 de setembro de 2012, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo, e o Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborado em 2012 pela empresa BIB Engenharia, contratada pela COSAMPO. A partir da análise dessas legislações, nós fizemos as nossas considerações em relação às medidas estruturais do município. As leis citadas acima, elas fazem somente referência à drenagem urbana e ocupação do solo no município. Não foi desenvolvido nenhum plano a respeito que desenvolvesse toda essa legislação. O Plano Municipal de Saneamento, ele não abrange a vertente de drenagem urbana, apenas o abastecimento de água e esgotamento sanitário. Os parâmetros e critérios apresentados na Lei Complementar 007 de 2012, que é de uso e ocupação do solo, e a Lei 19.191 de 2012, que é relacionada ao Código de Obras, os parâmetros e os critérios apresentados nessas leis, eles são muito generalizados. Então, não tem nada específico em relação à drenagem urbana. A Lei 18.051 de 2016, ela faz referências incisivas em relação à drenagem urbana. No entanto, pelo fato de ela não ter um plano diretor de drenagem urbana, ela se torna ineficaz e enfraquece os artigos na qual ela mais cita sobre drenagem urbana, que é o artigo 64 e 65, são artigos pertinentes em relação à drenagem. Então, pelo fato de não ter um plano, acabam que são enfraquecidos e entram na ineficácia, né? Então, a partir disso, nós vemos a necessidade da produção de um plano diretor de drenagem urbana para o município, baseado inteiramente em parâmetros técnicos científicos. Conclusão. Bom, nas medidas estruturais, a relação pavimento intertravado com o sistema de drenagem, teoricamente, ele tende a diminuir o escoamento superficial devido ao pavimento intertravado servir como sistema de retenção hidráulica. Logo, essa retenção hidráulica não deixará o sistema de drenagem saturar, devido no projeto de drenagem simplificado que levou em consideração as áreas de contribuição e a rede coletora, ele no SOFT não ter sido considerado. O SOFT não considerava o pavimento intertravado. Logo nós temos uma folga no sistema de drenagem, no caso. Então, ao ser aplicado o projeto do sistema de drenagem, é possível que seja diminuído o sistema, no caso, a fim de que seja considerado o pavimento intertravado. Logo, eu vou ter uma melhor retenção hidráulica e uma viabilidade econômica e estrutural de ambos os projetos. Nas medidas estruturais, como dito anteriormente, há a necessidade da produção de um plano de drenagem para o município, a reavaliação da legislação vigente, a fim de que sejam adotados critérios técnicos científicos e uma educação ambiental direcionada à poluição difusa. Logo, todas essas medidas sendo adotadas de maneira conjunta, tanto as estruturais quanto não estruturais, proporcionarão uma melhoria na qualidade de vida dos habitantes da população santarena e também a sustentabilidade ao meio ambiente. Essas são as nossas referências. E o nosso muito obrigado.